E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal T-Drive Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 25. E ainda dentro do estudo dos capacitores, nessa aula nós vamos estudar como fazer a associação desse tipo de componente. Assim como ocorre com os resistores, a associação de capacitores ela tem a função de gerar um valor específico de capacitância, ou seja, de acordo com a associação que você faz de certo tipo de capacitores, você pode conseguir um valor menor ou maior da capacitância que você deseja. Nós podemos também dizer que, em outras palavras, que é uma forma de você organizar os capacitores de modo a que você consiga um armazenamento maior da energia, ou seja, da carga a qual ele é submetido. Assim como ocorre com os resistores, os capacitores também podem ser associados em série, em paralelo ou em uma associação mista, que envolve a associação série e paralela no mesmo circuito, como a gente vai ver mais para frente aqui. No entanto, a lógica que a gente utiliza para fazer o cálculo da grandeza que envolve as combinações dos capacitores ela é diferente da que foi apresentada para os resistores. Essa associação tanto pode ser feita por capacitores polarizados, ou seja, os eletrolíticos ou tântalo, ou também pode ser por todos os capacitores que não são polarizados, como a gente vai ver também mais para frente. Para fazer um resumo breve, a gente pode dizer que a associação dos capacitores é a forma de a gente organizar os capacitores, conectando-os, de modo que sua capacitância total mude para valores maiores ou menores. Então, quando a gente faz uma associação de capacitores em série, a capacitância resultante, ou seja, a capacitância equivalente do circuito, ela é dada pela relação do produto pela soma. E quando a gente associa os capacitores em paralelo, as suas capacitâncias se somam. Isso quer dizer que em uma associação em série, para se fazer o cálculo da capacitância equivalente, a gente tem que fazer uma relação do produto pela soma. E na associação em paralelo, simplesmente a gente vai somar o valor total das capacitâncias dos capacitores do circuito. A gente vai ver tudo isso aí para frente agora. Na associação de capacitores em série, as placas que constituem os capacitores são ligadas entre si da seguinte forma: a placa negativa do capacitor liga-se à positiva do outro capacitor, como você está vendo aqui no circuito. Isso aqui eu estou falando para capacitores polarizados, tá? A forma de você ligar eles em série: você vai pegar o polo negativo de um dos capacitores e ligar ao positivo do outro capacitor. O segundo capacitor vai ser da mesma forma, o negativo do capacitor ligado ao positivo do outro capacitor, e assim sucessivamente até o número de capacitores da associação. Tem que ser sempre ligado assim. Você não pode ligar o positivo com positivo, positivo com positivo, negativo com negativo. Tem que ser sempre assim. A placa negativa de um ligada ao positivo do outro, e assim sucessivamente. E isso para os capacitores polarizados. Para os capacitores que não são polarizados, você pode ligar qualquer terminal com qualquer terminal, que não vai afetar nada. Então, quando a gente conecta dois ou mais capacitores em série, a capacitância total obtida ela sempre será menor que o menor valor do capacitor do conjunto. Tá entendendo? Então, se eu fiz a associação de três capacitores, por exemplo, um de 10, um de 47 e um de 100 microfarad, o valor da capacitância equivalente dessa associação em série ela sempre será menor que o valor do menor capacitor da associação. O menor valor da associação é 10 microfarad, então a capacitância vai ser menor do que 10 microfarad. É sempre assim, tá? Para a gente determinar a capacitância equivalente, ou seja, a capacitância resultante da associação, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3 e assim por diante, dependendo da quantidade de capacitores que você tenha na associação. Então vamos agora calcular aqui um exemplo, dar um exemplo para vocês, para a gente entender como é feito o cálculo dessa associação de capacitores em série. Nós temos aqui no exemplo três capacitores, um de 10, um de 22 e um de 47 microfarad. Você pode observar que nessa associação, além de valores diferentes de capacitância, então temos três capacitores com valores diferentes, nós temos tensões de trabalho também diferentes, tá? Eu não vou me atentar a isso aqui agora, eu vou explicar mais para frente,
Mas um detalhe também muito importante que você tem que se atentar, não só com a capacitância equivalente, mas também com a tensão de trabalho. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Então vamos lá. Se eu tenho 3 capacitores ligados em série, observe, como eu falei, ó, placa negativa ligada a positivo, terminal negativo ligado a positivo e assim sucessivamente. Não pode ligar positivo com positivo, nem negativo com negativo. Eu não posso inverter esse capacitor aqui e botar ele na associação. Menos com menos, mais com mais, porque não vai dar certo. Então tem que seguir essa ordem. Terminal negativo ligado ao positivo do outro, negativo positivo do outro e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de capacitores que você estiver associando. Então o que é que a gente vai fazer? Para a gente descobrir a capacitância equivalente, a gente vai ter que utilizar a fórmula que eu mostrei anteriormente. Então, usando a fórmula, a gente vai ter 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre 10, 1 sobre 22, mais 1 sobre 47. Geralmente, o cálculo é feito em Faraday, tá? Que é a unidade de medida da capacitância, como a gente aprendeu na aula passada. Como os 3 capacitores são em microfaraday, então eu posso fazer o cálculo com os valores direto em microfaraday, porque eu vou obter o valor em microfaraday, ok? Por isso eu estou mantendo 10, 2, 10, 22 e 47. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A primeira coisa que a gente precisa fazer para encontrar a capacitância equivalente, a gente precisa encontrar o MMC, ou seja, o máximo múltiplo comum desses 3 números daqui de baixo. Então, uma forma que eu faço para encontrar os valores o MMC desses 3 números aqui é da seguinte forma: eu faço a decomposição simultânea dos números. Como é que eu faço? Eu botei aqui do lado, ó, eu botei 10, 22 e 47. Aí eu vejo qual é o número que eu posso dividir por esses 3 aqui, ó. Então, 10 eu posso dividir por 2, então eu sei que o 2 pode ser dividido por 10, pode ser dividido por 22, mas não pode ser dividido por 47. Então o que eu faço? 10 dividido por 2 dá 5, 22 dividido por 2 dá 11, 47 dividido por 2, a gente repete o mesmo número, não pode ser dividido, a gente repete ele. Esses 3 números que restaram, eu posso dividir por 2? Não posso. 5 eu posso dividir por quem? Por ele mesmo. 11 eu posso dividir por ele? Não. 47 eu posso dividir por ele. Então 5 dividido por 5 é igual a 1. 11 dividido por 5 eu não posso dividir, eu repito ele. 47 eu posso dividir por ele? Por 5? Não, então eu repito ele. Então, aqui eu sei que acabou. Por que acabou? Porque eu cheguei em 1. Aí eu vou tornar a repetir. Aqui eu posso dividir por 5? Não. Então, 11 eu posso dividir por quem? Por ele mesmo. 1 dividido por 11 dá 1. 11 dividido por 11 dá 1. 47 posso dividir por 11? Não posso, então eu repito ele. Então ficou 1, aqui acabou, 1 acabou, aí ficou 47. 47 eu posso dividir por quem? Por ele mesmo. 1, 1, 1. Então eu sei que aqui, ó, finalizou porque eu cheguei todos os números 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, outro detalhe importante, aqui tem que ser sempre do menor para o maior, tá? Senão a conta dá errado. Depois que eu achei esses valores aqui, eu vou multiplicar um pelo outro. 2 vezes 5, aí o resultado eu multiplico por 11, o resultado eu multiplico por 47. Então me deu o valor total de 5.170. Então eu achei o MMC desses 3 números aqui. Aí eu pego, coloco o MMC embaixo aqui, tá? E vou pegar esse MMC e vou dividir por esses valores aqui, ó. 5.570 dividido por 10 dá 517. 517 vezes 1 dá ele mesmo. 5.170 dividido por 22 dá 235. 235 vezes 1 dá ele mesmo. 5.170 dividido por 47 dá 110. Vezes 1 dá 110 mesmo. Então o resultado claro que eu tenho, depois de achar o MMC, é 517 mais 235 mais 110 dividido por 5.170. Somando os 3 números de cima, eu tenho 862. 862 sobre o MC, que é 5.170. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o inverso da capacitância equivalente numa associação de capacitores em série, ela é igual à soma dos inversos da capacitância de cada um dos capacitores. O que é que a gente tem que fazer agora? Se é o inverso, a gente tem que pegar esses valores aqui e inverter.
Tá entendendo? Você só tem que se preocupar nisso. Quando você achar o resultado, você tem que inverter. Eu só estou explicando a você por que a gente inverte depois. Porque o inverso da capacitância equivalente dessa associação, ela é igual à soma dos inversos dos capacitantes de cada capacitor. Então, se é o inverso, a gente vai inverter os dois. 5.170 passa para cima, 862 passa para baixo. Então, dividindo 5.170 de 862, a gente vai ter 5,99 microfarad. É igual a 5,99 microfarad. Isso comprova o que eu falei anteriormente, que em uma associação em série de capacitores, a capacitância equivalente será sempre menor que a menor capacitância do capacitor dessa associação. Qual é o menor capacitor aqui? 10 microfarad. Qual é o valor da associação? Equivalente? 5,99. Ou seja, 5,99 é menor que 10 microfarad. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de cálculo que a gente pode fazer para obter a capacitância equivalente de uma associação em série. Utilizando o mesmo circuito de exemplo, com os mesmos valores de capacitores, vou apresentar a segunda fórmula, que é 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao produto dividido pela soma. Só que aqui a gente só pode fazer de dois capacitores, associação de dois capacitores. Então o que acontece? Aqui eu tenho 3 capacitores. Então o que eu preciso fazer? Como eu só consigo fazer o cálculo da associação de dois capacitores, eu tenho que encontrar a associação equivalente desse primeiro conjunto aqui, tá? Desses dois capacitores. E assim que eu achar a capacitância equivalência dessa associação desses dois capacitores, aí eu faço o cálculo com esse capacitor restante. Tá conseguindo compreender? Então vamos lá. Seguindo a fórmula, C1 vezes C2, ou seja, 10 vezes 22, que é o capacitor C1 C2, dividido por 10 mais 22, ou seja, C1 mais C2. 10 vezes 22 dá 220, 10 mais 22 dá 32. Dividindo 220 por 32, a gente vai ter 6,875. Então, esse é o valor da capacitância equivalente resultante dessas duas associações aqui. Você vê que o cálculo é bem mais rápido do que o anterior, tá? Então, já que eu achei o valor da capacitância da associação dos dois primeiros capacitores, que é 6,85, eu vou refazer a mesma conta agora utilizando o valor do último capacitor. Então, 6,875, que é da primeira associação, vezes 47, sobre 6,875 mais 47. O resultado desse produto aqui dá 323,125 e o resultado dessa soma aqui dá 53,875. Nesse caso aqui, não há necessidade de fazer a inversão, tá? Eu devo ter falado na conta anterior. No outro tipo de cálculo, você precisa fazer a inversão. Nessa conta aqui, você não precisa fazer, tá? Porque o produto ele já está invertido aqui na fórmula. O produto está sobre a soma. Então, já vai dar o valor correto da capacitância equivalente. Então, dividindo o produto pela soma, a gente vai ter 5,99 microfarad, ou seja, o mesmo valor que a gente encontrou quando a gente fez o cálculo anterior. Eu acho que esse cálculo aqui é bem mais prático para ser feito do que o anterior. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui a gente precisa fazer bem mais cálculo para poder encontrar. E no outro é bem mais simples, porque você só vai multiplicar e depois dividir pela soma, você vai obter o mesmo resultado que a gente teve anteriormente, 5,99 microfarad, o que quer dizer que também que em uma associação em série, a capacitância equivalente resultante dessa associação será sempre menor que o valor do menor capacitor, que no caso aqui é 10 microfarad. Temos também um outro exemplo de cálculo para associação de capacitores em série, mas agora a gente vai falar, esse cálculo aqui, ele é utilizado exclusivamente quando você utiliza capacitores de mesmo valor, ok? Então, se eu tenho numa associação aqui 3 capacitores de valores iguais, ou seja, 10 microfarad, então para a gente calcular isso aqui, basta você utilizar essa fórmula aqui, ó. A capacitância equivalente será igual ao valor da capacitância dividido pelo número de capacitores da associação. Então basta pegar 10 microfarad, que é os valores, só serve para capacitores de mesmo valor, tá?
Então, se eu pegar 10 microfarad, que é a capacitância dos capacitores, e dividir pelo número de capacitores da associação, no caso 3, 10 dividido por 3 é igual a 3,33 microfarad. Isso quer dizer que nessa associação desses três capacitores aqui de mesmo valor, a capacitância resultante será de 3,33 microfarad. Fique atento que essa fórmula aqui ela só se aplica na associação de capacitores de mesmo valor. Se você tiver capacitores com valores diferentes, você tem que utilizar aquela forma, uma daquelas duas formas que eu apresentei anteriormente, ok? Então é uma forma simples aqui de você fazer o cálculo. Agora que a gente viu a associação de capacitores em série, vamos ver agora o cálculo da associação de capacitores em paralelo. Na associação em paralelo, os capacitores são ligados de forma paralela, como você pode ver no circuito aqui, ó. O terminal positivo do capacitor é ligado ao positivo do outro, ligado ao positivo do outro, o terminal negativo é ligado ao negativo do outro e ligado à fonte de alimentação ou a diferença de potencial. Se for polarizado, você tem que respeitar a polarização, aqui tem que ser positivo, B tem que ser negativo, mas a forma de associação é essa aqui, na associação em paralelo, os terminais são ligados em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Se fossem capacitores não polarizados, isso aqui não interessaria positivo e negativo, porque não tem polarização. E o cálculo a fórmula para calcular a capacitância equivalente da associação em paralelo, ela é muito simples. A capacitância equivalente ela vai ser igual a C1 mais C2 mais C3 e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de capacitores que tem na associação. Então, seguindo a fórmula, para essa associação aqui do capacitor de 10, de 22 e de 47 microfarad, também vou manter os números inteiros porque tratam-se de capacitores em microfarad. Se eu estivesse utilizando capacitores de valor diferente, tipo microfarad, nanofarad, picofarad, a gente teria que converter para a unidade para fazer o cálculo. Como são todos 3 de microfarad, então basta você fazer a soma. 10 mais 22 mais 47 é igual a 79 microfarad. Então, numa associação paralela é muito simples, basta você somar os valores das capacitâncias de cada capacitor e obter a capacitância equivalente total. Fazendo o resumo, em uma associação em série, o valor da capacitância resultante ela será sempre menor que o valor do menor capacitor da associação. E na associação em paralelo, a capacitância resultante será a soma de todas as capacitâncias de cada capacitor do circuito. Tranquilo? E na última forma de associação dos capacitores é a associação mista. É você fazer a associação paralela e em série no mesmo circuito. Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho uma associação em paralelo e no final do conjunto todo uma associação em série. Aqui nós temos duas associações em paralelo, duas em série e as duas unidas aos mesmos pontos A e B. Para fazer o cálculo do valor da equivalência total dessa associação, o que é que você vai ter que fazer? Fazer o cálculo primeiro da associação aqui em paralelo, pegar, somar C1 com C2 para saber o valor da capacitância total dessa associação e depois fazer o cálculo da associação em série dessa capacitância equivalente com essa daqui para ter a capacitância equivalente total entre o ponto A e B. Aqui a mesma coisa, você primeiro vai fazer o cálculo da associação em paralelo e de acordo com o valor resultante daqui você vai fazer o cálculo da associação em série com os outros dois capacitores para saber a capacitância equivalente entre os pontos A e B. Fica aí com uma aula para vocês fazerem, tá? De acordo com o que vocês aprenderam até agora, façam um cálculo aí vocês para saber a capacitância resultante entre os pontos A e B dessas duas associações aqui. Agora, um outro fato importante que a gente tem que levar em conta em uma associação de capacitores, seja ela em série, paralela ou mista, é com relação à tensão de trabalho do capacitor. Por que tensão de trabalho? Que independente da associação que você está fazendo, esse capacitor ele vai estar submetido à mesma diferença de potencial do circuito, certo? Então eu não posso simplesmente pegar um capacitor
com tensão menor a diferença de potencial que vai ser aplicada no circuito, porque com certeza esse capacitor vai se danificar. Nos exemplos que eu estou mostrando aqui, você tem que no mínimo botar um capacitor com tensão de trabalho superior a 10% do valor de tensão de trabalho do circuito ou ADTP que vai ser aplicado aos terminais dele. Então nesse exemplo aqui, ó, tá vendo a associação mista? Eu tenho um capacitor de 22 em paralelo com um capacitor de 10 microfarad, sendo que o de 22 tem 16 volts e o de 10 tem 25. Os outros dois têm 35 volts e 25 volts. Nessa associação aqui eu vou ter problema em ligar ela a uma fonte de bateria ou uma bateria de 12 volts ou uma fonte de alimentação de 12 volts. Eu não vou ter, por quê? Porque a menor tensão de trabalho que eu tenho aqui dessa associação é 16 volts. E 16 volts está acima dos 12 volts. Então nesse caso aqui eu não vou ter problema. Nesse segundo exemplo aqui eu tenho 3 capacitores, um de 22, um de 47 e um de 10. Sendo que o de 10 tem tensão de trabalho de 25, o de 47 tem 35 e o de 22 tem 10 volts de tensão de trabalho. Eu vou ter problema se eu ligar essa associação aqui à fonte de alimentação de 12 volts? Vou ter. Por que eu vou ter? Porque o capacitor de 22 microfarad, a tensão de trabalho dele é menor do que a tensão fornecida pela fonte. Então, numa associação, seja em série ou paralela, você além de ficar atento à capacitante equivalente dos capacitores da associação, você tem que ficar atento também à tensão de trabalho de cada capacitor. Você nunca pode utilizar um capacitor com tensão inferior à tensão fornecida pela fonte de alimentação ou da diferença de potencial que será aplicada ao circuito. Ok? Então tem que gravar isso em mente. Além de se preocupar com a tensão equivalente resultante, você também tem que se preocupar com a tensão de trabalho dos capacitores utilizados na associação. Bom pessoal, vou finalizando essa aula por aqui, onde a gente estudou as associações de capacitores, os tipos, características, cálculo de capacitância equivalente. Na próxima aula a gente vai estudar, ainda dentro do estudo dos capacitores, a gente vai estudar a reatância capacitiva. Vamos saber o que é que ela é, vamos aprender quais são as principais características dessa reatância, aprender a fazer os cálculos da reatância capacitiva, ver as aplicações práticas e tudo mais. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.